Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje, gente, nós vamos fazer a correção do exercício da última aula. Lembra aí que o assunto da última aula foi equação do segundo grau. Então vamos fazer a correção agora, beleza? Primeira questão. Diz assim, ó, utilizando seus conhecimentos sobre a equação do segundo grau, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas, tá? Aí já dá para perceber aqui, ó, pelas alternativas, que é somente a afirmação está correta, somente a afirmação 2 e assim por diante. Então já vamos analisando aí, dizendo qual é a correta e incorreta, tá? Primeira afirmação diz assim: toda equação do segundo grau possui pelo menos uma solução real. Essa afirmação está errada, né, gente? É falsa. Por quê? Quando fala que possui pelo menos uma solução real, está errado, porque pode haver equações de segundo grau que não têm solução, que são aqueles casos onde o delta, né, o discriminante, é menor que zero. Se o delta, que é o discriminante, der um número menor que zero, lembra que não vai ter raízes a equação, porque eu vou ficar com uma raiz quadrada de número negativo. Consequentemente, eu não vou conseguir achar a resposta. Então, essa primeira afirmação está errada. Beleza? Segunda afirmação. Uma equação do segundo grau é conhecida como incompleta quando o coeficiente b ou o c é igual a zero. Essa afirmação está correta, não é? Quando o coeficiente b ou o coeficiente c for igual a zero, nós temos uma equação incompleta. Ok. Terceira afirmação. Quando o valor do discriminante é um número positivo, que não possui raiz quadrada exata, dizemos que a equação não possui solução. Errado. Sempre quando o delta, o discriminante, for maior que zero, significa que eu vou ter duas respostas distintas, né? Diferentes. Não é que não vai ter solução. Vai ter solução sim. Mesma equação, mesma raiz não tendo valor exato. Mesmo não sendo uma raiz exata. Mas mesmo assim eu vou ter dois resultados sim, dois resultados distintos. Certo? Então aqui a única afirmação correta é a 2. Beleza? Então tá lá, ó, somente a afirmação 2 está correta. Letra C é a nossa resposta. Beleza. Segunda questão. Analisando a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero, podemos afirmar que ela possui nenhuma solução real. Não tem resposta. Uma única solução real. Duas soluções reais, três soluções reais, infinitas soluções reais. De cara aqui, gente, eu já elimino a letra E e a letra D. Não vai ser isso, tá? Porque a equação do segundo grau, lembra que tem no máximo dois resultados, né? Duas raízes. Tem o x1 e o x2. Não tem três soluções, não. Três resultados. Não tem infinitos resultados. Então tá errado. Essa letra D e letra E. Então, beleza. Vamos lá. Olha só, eu não preciso nem resolver a equação toda, tá? Toda a equação para me saber a resposta. Se eu achar somente o delta, o discriminante, eu já consigo responder essa questão. Tá? Então, vamos calcular o delta aqui, gente. Lembra lá. Delta é b ao quadrado menos 4ac, não é? É isso aqui. Então, delta vai ser o quê? Ó? B é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, olha que o a é 1, está junto do x quadrado, vezes o c, que é 1 também, que é 1 vezes, tá? Vezes 1. Então, vou ter que delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Ou seja, delta vai ser 4 menos 4, que é 0. Gente, o delta deu 0. Certo? Se o delta deu 0, significa que eu vou ter dois resultados iguais. Então, nossa resposta vai ser a letra B. Essa equação tem uma única solução real. Porque quando o delta dá 0, lembra, o x1 e o x2 é o mesmo resultado, é o mesmo valor. Então, eu tenho duas raízes iguais. Então, a letra B diz uma única solução real. Isso é que eu vou ter na solução dessa equação. Certo? É isso. Terminei a questão. Mas se eu resolvesse toda a equação, olha só, vocês vão ver que eu vou achar o mesmo resultado, tá? Então, aqui, ó, achou o delta, fiz o cálculo aqui mais bonitinho, digitado. Depois achou o valor de x.
Lembra que para mim achar o valor de x é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? O b é menos 2, então fica menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, dividido para 2 vezes 1, que é 2, certo? Eu tenho dois resultados para o 0 positivo e o 0 negativo. 2 mais 0 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1. Se eu pegar 2 menos 0 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1 também. Ó. Olha que o x1 e o x2 dão o mesmo resultado. Os dois dá 1. Então tem uma única solução real. Beleza? Tá aí. Uma terceira questão. Resolva a equação do segundo grau. 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. Então é para resolver essa equação, tá? Acha as raízes. Quais são as raízes dessa equação? Aí vamos lá, gente. Resolve por delta, né? Primeiro eu vou achar o valor de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é 1, que é esse número que está junto do x ali. Então fica 1 ao quadrado menos 4 vezes a. Olha aqui o a é 2. Vezes o c, que é menos 3. Certo? 1 ao quadrado dá 1. Negativo com negativo na multiplicação aqui, ó, vai ficar positivo. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, fico com 1 mais 24, que dá 25, né? Então, o delta equivale a 25. Achei o valor de delta. Agora, eu tenho que achar o valor de x. Substituindo na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, tá? O b... Lembra que é 1, então fica menos 1, tá? Menos 1 mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes a. O a é 2, então fica 2 vezes 2. Tranquilo? Raiz de 25 é 5, então fica menos 1 mais ou menos 5 sobre 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Tá, gente? Tenta acompanhar o que eu estou fazendo, tá? Aí eu vou ficar com dois resultados diferentes, um com 5 positivo e o outro resultado com 5 negativo. Então, pegando 5 positivo primeiro, eu vou ficar com menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 dá 4. Então, fica 4 dividido para 4, que dá 1. Então, a primeira resposta é 1. Segunda resposta, pega o 5 negativo. Menos 1 menos 5 dá menos 6. Menos 6 sobre 4, tá? Aqui não vai dar uma divisão exata. Então, eu simplifiquei aqui. Simplifiquei essa fração por 2, então fica menos 3 sobre 2, tá? Então, tá aqui a resposta. O x1 vai ser 1 e o x2 vai ser menos 3 meios. Aí é a solução. Tá? Resolvi a equação. O x vale 1 e vale menos 3 meios. Quarta questão. O produto entre as raízes da equação 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0 é igual a quanto? Aí tem as alternativas, tá? Aí pergunta aqui, ó. Qual o produto entre as raízes? Se quer o produto entre as raízes, gente, então quer que ache logo o valor de x, né? O x1 e o x2. Depois pega esses resultados, o x1 e o x2, e multiplica. Faz o produto. Então, faz o produto das raízes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar o valor de x. Então, vamos lá. Resolvi pela fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b é 4, né? Lá, ó. Observa aqui que o a é 2. O b é 4. E o c é menos 6. Né? Então, olha lá. B é 4, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 6. Então, tá lá. Joguei ali na forma do delta, né? 4 ao quadrado dá 16. Aqui na multiplicação negativa e negativa vai dar positivo, tá? Então, fica mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 6 dá 48. Então, fica mais 48. 16 mais 48 dá 64. Então, tá aqui o valor de delta. Tranquilo? Vamos achar o valor de x agora. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? Lembra da formulazinha aí. Gente, lembra que essa barrazinha aqui do lado, tá? Representa a divisão, porque a fórmula é essa, né? O x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a, né? Não é assim? Então, essa barrazinha aqui representa a divisão embaixo. Beleza, o b é quanto? O b é 4, então fica menos 4, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, dividido para 4, que é 2 vezes 2. Então, vou ter dois resultados, um por 8 positivo e por 8 negativo. Pega no 8 positivo primeiro. Menos 4 mais 8 dá 4. Então, fica 4 dividido para 4, que dá 1. Certo? Então, o x1 vale 1.
O x2, eu vou pegar o 8 negativo agora. Vai ficar menos 4 menos 8 dá menos 12. Então, fica menos 12 dividido para 4, que dá menos 3. Então, tá aqui, ó. A solução vai ser 1 e menos 3. Esses são os valores de x, tá? Quando ali pergunta o seguinte, qual o produto entre as raízes? Lembra que produto é multiplicação. Se eu multiplicar esses resultados, dá quanto? 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então, a resposta é a letra E, né? Tá lá, menos 3 a resposta. Certo, gente? Tá aí. A quinta questão e última diz o seguinte. Questão de Enem 2013. A temperatura T de um forno em graus Celsius, centígrados, é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a zero. E varia de acordo com a expressão T de T. Aqui é um T maiúsculo, tá? Deveria ser um T maiúsculo aqui. T de T é igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para a abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Aí, olha só. Para que a porta seja aberta, o forno tem que atingir a temperatura de 39 graus Celsius, tá? E nessa expressão aqui, gente, ó, T de T, esse T maiúsculo aqui que eu coloquei em vermelho, né, que deveria estar maiúsculo ali, ó, esse T vermelho representa a temperatura. Tá até dizendo lá em cima, ó, a temperatura T, T maiúsculo. Se a temperatura para que abra é 39 graus, então esse T maiúsculo aqui eu tenho que substituir por 39. Aí, dessa forma, eu vou ficar com a equação do segundo grau, onde eu vou conseguir achar o valor de T minúsculo, onde o T minúsculo é a temperatura. Então, se eu disser que a temperatura T maiúsculo é 39 graus, eu vou achar o tempo, que é o T minúsculo. Certo? Eu acho que eu falei T minúsculo como sendo temperatura, né? Mas é tempo, tá? O T minúsculo é tempo. Então, é isso. No lugar do Tzão lá, eu vou colocar 39 graus. Então, vai ficar assim, ó. 39 graus vai ser igual a menos T quadrado sobre 4, tá? Mais 400. Pronto, eu vou ficar com essa expressão. Se eu calcular isso aqui, eu vou achar o tempo. Então, na temperatura de 39 graus, qual é o tempo? Através dessa expressão. Pronto, aí vamos calcular. Tá? Pega esse menos t ao quadrado sobre 4, passa para o primeiro membro. Ele está negativo, vai passar positivo, então fica t quadrado sobre 4, positivo, igual a... Esse 39 está no primeiro membro, eu já vou passar para o segundo, tá? Então vai ficar 400 menos 39. Pronto, eu vou ficar com t ao quadrado sobre 4, vai ser igual a 400 menos 39 dá 361. Certo, gente? Eu vou ficar com essa igualdade aqui. Aqui eu tenho uma igualdade de fração, eu posso fazer a regra de 3 simples, tá? Meio por extremos. Então vai ficar t ao quadrado vezes 1 aqui embaixo, dá t ao quadrado. Eu vou puxar para aqui, tá? Então vai ficar t ao quadrado é igual a 4 vezes 361. 4 vezes 361 vai dar 1.444. Pronto. Pega esse quadrado, passa em forma de raiz. Então, eu vou ter que t vai ser mais ou menos, né? A raiz quadrada de 1.444. Pronto. Tira a raiz ali agora. A temperatura vai ser mais ou menos... raiz quadrada disso aí vai dar 38, se eu não me engano. Eu já sei de cabeça, tá, gente? Porque eu já calculei aqui para botar na resolução. Então, eu lembro. Então, tá aí, ó, 38. A temperatura vai ser de 38 graus. Temperatura não, desculpa, o tempo vai ser de 38 minutos, tá? Aí, nesse caso aqui, já que o Tzinho é tempo, não precisa colocar esse mais ou menos, tá? Como eu fiz aqui, ó.
Nesse cálculo eu coloquei mais ou menos, tá? Porque o quadrado passa em forma de mais ou menos a raiz. Só que não precisa porque a gente está trabalhando com tempo. E não existe tempo negativo. Menos 38 minutos. Eu vou andar menos, né? Eu vou dormir menos 30 minutos. Eu vou dormir menos 2 horas. Não existe isso. Não existe tempo negativo. Então, só coloca 38 aqui, que é o tempo positivo. Então, depois de 38 minutos, é que a porta desse forno ela vai ser destrancada, né? A porta de segurança. É isso. Então, a resposta é letra D, de doido. Tá? Uma questão de doido. Tá aí. Respondida a questão. Tá, gente? Então, essa foi o exercício que eu deixei para vocês. Qualquer dúvida que tiver, me procurem. E até a próxima aula.